Profissionais de vendas que não entendem que são servidores. Eu tô ali para ganhar comissão. Isso aí que o Jorge está falando é muito bonito, mas o que interessa mesmo é fechar a venda, botar meu dinheiro no bolso. Meu amigo, você caiu no ano errado. Nós estamos em 2024, você está lá em 1970. Você está no ano errado. Você está 50 anos atrasado. Só 50 anos, meio século atrasado. Para com isso. Sejam bem-vindos a mais um Huntcast, o podcast de negócios que vai ajudar você a escalar a sua empresa. Hoje vamos falar de um tema muito legal que pode alavancar o seu negócio: negociação. E para isso, estamos aqui com um convidado muito especial que tem mais de 40 anos de conhecimento nessa área. Jorge Pontual, se apresenta aqui pra gente. Olá, pessoal, olá. Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite de estar aqui no podcast de vocês. E a intenção aqui é trazer conhecimento para as pessoas, esclarecimentos, mostrar para as pessoas que hoje já não é mais possível nós queremos tratar nossas vendas, nossa área de compras, nossas negociações. Não é possível mais tratar as negociações pessoais e profissionais usando somente o que a gente aprendeu com a vida, né? A gente precisa aprofundar isso, precisa entender que hoje técnica de negociação é fundamental para que a gente tenha bons resultados. E o Jorge já formou aí mais de 2.000 pessoas ao longo da sua trajetória, né, Jorge? E com isso ele decidiu ali abrir um negócio dele de consultoria para ajudar outras empresas a escalarem negócios. Conta um pouquinho mais dessa história, Jorge, para a gente. Claro. Bom, eu comecei bastante cedo vendendo assinatura de jornal em Vitória, no Espírito Santo, quando eu morava lá. Subia em prédios e vinha descendo e tal. E depois disso, resolvi ser professor de inglês. Fiquei como professor de inglês alguns anos. Voltei para a área de vendas quando eu tinha 19 para 20 anos, trabalhando com seguros. Depois fui trabalhar com bebidas, fui gerente da Coca-Cola e a partir daí nunca mais saí da área comercial, da área de negociação. Eu tenho mais ou menos 30 anos de experiência na área de vendas e mais ou menos 10 anos de experiência na área de compras. Então eu conheço bem os dois lados da mesa, né? E muito importante, a gente está o tempo inteiro buscando mais informações. Então, eu sou um pesquisador de negociação, né? Saiu um novo livro, saiu um novo treinamento, um novo autor, um professor renomado, eu sempre busco entender aquela informação, aquelas informações no plural, aquelas técnicas e de que forma a gente pode utilizar aquelas técnicas no Brasil. Então, eu não sou somente uma pessoa que tem bastante teoria, eu tenho prática, eu negocio no dia a dia. Então, eu além de ter a questão do treinamento, dos workshops, das palestras, das consultorias em estruturação comercial, eu sou contratado para negociar pelas pessoas, né? Eu faço negociações desde imóveis até negociações pessoais. Um exemplo bem interessante, agora há 2 semanas, eu fiquei bastante feliz que eu ajudei um casal que estava separado há 4 anos e não conseguia chegar num acordo para fazer o divórcio, né? Uma das pessoas desse casal me procurou em outubro do ano passado, se eu poderia ajudá-los, né? Eu conversei com os dois, vi que tinha um caminho, fiz minha proposta, foi aprovada e nós negociamos durante 3 meses e agora, em final de janeiro, nós assinamos o divórcio deles. Então, é uma negociação, é um processo de entendimento que você tem que ceder um pouco para conseguir chegar aonde você quer. Então, normalmente, o resultado de uma negociação é aquele que é muito bom para os dois lados. Não, Jorge, tem que ser excelente para os dois lados. É bem mais complicado, né? Então, tem que ser bom o suficiente para as duas partes saírem da negociação acreditando que foi bom para elas, que foi interessante, que elas saíram dali com grande parte do que elas queriam e vida que segue, né? Em um relacionamento de longo prazo. Então, seja numa situação de um divórcio ou de um relacionamento comercial ou pessoal, o que a gente quer é
um nível de satisfação que permita que aquele relacionamento perdure. No caso comercial, todas as pessoas e empresas têm uma vida de compras e de vendas. Então, se você cria um relacionamento de longo prazo, dentro daquele produto, daquele serviço que você negocia, há uma tendência de que todas as vezes que aquela empresa ou aquela pessoa precisar daquele produto ou daquele serviço, ela vai lembrar de você. Porque ela se sentiu confortável em comprar de você, gostou da qualidade, gostou da forma como ela foi tratada. Então você tem aquele cliente por muito tempo, desde que você faça um trabalho de pós-venda bem feito. Bacana. Ô Jorge, e o empreendedor, quando ele vai abrir um negócio, ele tem um sonho. E aí ele pega esse sonho, ele coloca no papel. Mas ele precisa tirar esse sonho do papel. E eu falo que o sonho só se realiza quando acontece uma coisa. A primeira venda. É aí que dá o start de tudo. Você que é um cara com muita experiência, você se lembra como foi a sua primeira venda, aquela negociação que você conquistou ali, que fez você sentir uma emoção diferente? Na verdade, minha primeira venda eu era muito jovem, né? Eu tinha 16 anos vendendo jornal. Então, quando eu vendia uma assinatura de jornal no escritório, eu saía dali com os braços para cima, gritando pela rua, porque era muito bacana ver que eu levei alguma coisa para a pessoa que foi ao encontro da informação que ela precisava e com isso eu ainda ganhei dinheiro. Era muito legal. Mas, na medida em que eu fui me desenvolvendo em área comercial, eu fiz um treinamento, né, foi o primeiro treinamento de vendas que eu fiz, eu tinha 19 para 20 anos, na Companhia Sul-América de Seguros. Vender seguros no Brasil é uma excelente escola, e eu aprendi um monte de técnica lá, né? Técnicas que se usava muito, né? O tal do quebra-gelo, elogiar alguma coisa do cliente e tal, e para você fazer uma introdução e conseguir vender, né? Isso era a teoria. E essa foi a primeira grande lição que eu tive em área comercial. Eu fui visitar um cliente, ele era dono de um hotel e ele era um colecionador de veículos antigos. Eu sabia que ele era, eu procurei me informar, fiz meu dever de casa, né? E aí, quando eu cheguei para conversar, cumprimentei e tal, e quando eu fui me introduzir, começar a conversa, atrás dele tinha um automóvel antigo, uma foto de um automóvel antigo. E eu aprendi que eu tinha que quebrar gelo. Então, eu olhei para ele e falei, nossa, que automóvel bacana, é da coleção do senhor? Esse cara bateu as duas mãos na mesa, levantou assim e falou, eu tenho certeza que você não veio aqui falar sobre carro. O que você quer? E aí eu fiquei meio em estado catatônico ali, eu falei, cara, essa parte aí não me ensinaram, né? Eles me disseram que quando eu falasse esse tipo de coisa, o cara ia falar, oh, é sim, da minha coleção, fiquei muito feliz em comprar, né? Não aconteceu isso. Então, a teoria, ela é importante, mas a prática é fundamental. Não adianta você ter um processo educacional, um processo de treinamento, se não é possibilitado a você praticar aquilo que você aprendeu, para você ver ao vivo e a cores, na vida real, como é que aquilo funciona, né? Então, você ter este tipo de capacitação, fazendo o que a gente chama de roleplay, né, que são os teatrinhos, né, você ter simulações de vendas em um ambiente, como que eu chamo de ambiente seguro, que é dentro da empresa, com pessoas que não tem nenhum problema você errar, aquilo ali é um processo de erro e acerto, até você pegar o jeito de melhor se posicionar e argumentar com aquele produto, aquele serviço. Então eu diria que a minha primeira venda foi mesmo de assinatura de jornal, mas a primeira vez que eu senti que só saber técnicas na teoria não ia me adiantar muita coisa, foi quando esse cliente fez esse episódio comigo aí. E para quem não sabe, o Jorge citou aqui o roleplay, né, que são os teatrinhos. Então isso é fundamental ali para um treinamento de um vendedor. E hoje você pode usar inclusive tecnologia para isso. Lá a gente usa inteligência artificial que simula o papel do cliente, colocando objeções,
Então o próprio vendedor não precisa nem ter alguém para fazer isso. Ele pode estar na casa dele lá de noite, depois de uma negociação que ele não foi muito bem, ele fala, putz, agora eu quero turnar aqui, quero melhorar minha apresentação. Deixa eu ver as dificuldades que eu tive. A IA está parametrizada ali para poder colocar as objeções para ele e ele consegue ali fazer uma simulação e ainda pedir os feedbacks da IA, né? O que ela faria. E aí dá até para fazer o contrário. A IA como vendedora e o vendedor como cliente. Ele colocando as objeções que ele encontra também para a IA, para ele ver como que a IA sai. Às vezes sai uma ideia, sai um insight que ele não tinha ali sozinho, né? Então acho que isso é algo muito importante aí para se ter nas empresas também. Rafa, você está trazendo um ponto que é absolutamente importante, né? As pessoas entenderem que se com o advento da internet, né, a partir da década de 90, os clientes passaram a ter a possibilidade de se informar sobre produtos e serviços e tirou das mãos do vendedor esse conhecimento exclusivo, né, que ele chegava para o cliente, com o conhecimento dele, tendo um cliente que conhecia muito pouco do que ele ia falar, e isso dava uma grande vantagem. Então a internet tirou grande parte dessa vantagem. Com a chegada da IA, no final de 2023, né, a IA já existia, mas a IA generativa, essa IA, entre aspas, que pensa, que consegue trazer ideias de diferentes situações, o jogo mudou. O jogo mudou. É o que você está falando. Então, hoje, uma pessoa vai vir me oferecer um produto ou um serviço para a minha indústria, ou para a minha empresa, ou para mim, tudo o que eu tenho que fazer é pegar o meu iPhone, pegar meu celular, e perguntar o que o ChatGPT pode me trazer de informações sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Eu não preciso pesquisar no Google mais. Eu tenho tudo pronto. Está pronto. É só eu ouvir ou ler. Então eu já me capacito para aquilo ali. Então, como você trouxe muito bem, o profissional de vendas ou de compras hoje que abre mão de utilizar ferramentas de IA, ele está sendo um profissional que rapidamente será ultrapassado. Então, eu gosto muito de inteligência artificial, eu sou desses camaradas que não entendem como é que eu vivia antes de ter inteligência artificial, né, porque é minha consultora, é meu assessor, né, do dia a dia. E às vezes as pessoas me perguntam, Jorge, mas assim, a IA vai substituir muitas profissões? Ela vai substituir algumas, sim. Algumas, particularmente as repetitivas. Mas o que a IA vai mais substituir são os profissionais que a utilizam para os profissionais que não a utilizam. Porque a diferença vai ser gigantesca de um para o outro. Não só na nossa área comercial, área de vendas e de compras, mas em qualquer outra área. Em direito, em arquitetura, em engenharia, em qualquer área hoje. O profissional que não entender que ele precisa se capacitar para realizar prompts corretos, para utilizar a IA a favor do seu trabalho, ele será ultrapassado muito rapidamente. E eu fico muito feliz da empresa de vocês já ter desenvolvido uma ferramenta que possibilita isso, né? E possibilita, Rafa, em diferentes níveis, né? Você pode orientar a IA em o nível de dificuldade que ela vai colocar naquela negociação. Mais do que isso, você pode pegar um grande autor sobre negociação, você pode pegar um Roger Fisher, você pode pegar um Malhotra, você pode pegar um William Ury e você dizer para a IA, eu quero que você analise a minha negociação, a minha argumentação, sob a perspectiva, por exemplo, de William Ury. Sob a perspectiva do livro Como Chegar ao Sim. Sob a perspectiva do Cialdini nas Armas da Persuasão. Então, a IA vai ter aquela diferente abordagem. Então, você treina sob diferentes aspectos. É um absurdo. É bom demais. É uma capacitação que a pessoa não tem como abrir mão dela. E ótimo que vocês trazem isso para o mercado de uma maneira que o mercado possa consumir e se capacitar com mais propriedade. E olha que legal, você citou aí, né, como utilizar a IA para buscar esses autores. Uma coisa que eu fiz antes do nosso podcast aqui, eu peguei alguns livros de negociação,
coloquei na IA e pedi para ela que ela me desse temas que eu poderia explorar dentro de um podcast. E aí ela trouxe do Robert Cialdini, do Roger Fisher, do FBI, esqueci o nome dele agora. Então ela trouxe ali vários tópicos que a gente poderia falar aqui. E aproveitando o gancho, Jorge, queria te fazer uma pergunta. O que diferencia um vendedor de um negociador? Bom, o processo de negociação, ele parte do princípio que há duas ou mais pessoas que divergem em algum ponto de um determinado assunto. Então, eu estou querendo vender para você, para a Carol, e vocês provavelmente vão querer comprar mais barato do que eu quero vender e querer que eu entregue mais coisas do que eu gostaria de entregar, seja em prazo de entrega, em condição de pagamento, em acessórios, alguma coisa parecida. Então, só existe a negociação quando há uma divergência. Se nós três concordamos sobre um determinado assunto, não há nada para negociar, né? Então, o primeiro aspecto é profissional de vendas. Normalmente, ele vai para uma negociação, ele vai para uma reunião de vendas, querendo dizer tudo o que ele sabe sobre a empresa dele, sobre o produto que ele representa, sobre o serviço que ele representa. Profissionais de negociação vão para uma reunião para fazer perguntas. Então, às vezes, a pessoa tem a ideia equivocada, quem vende bem é quem é extrovertido, quem fala muito. Os melhores profissionais de vendas que eu já tive nas equipes que eu liderei eram profissionais tímidos. Por quê? Porque o tímido ouve mais do que fala. Então, o profissional de negociação, ele faz planejamento, o profissional de negociação sabe previamente o que ele tem que perguntar, porque ele sabe o que vai fazer com as respostas. Não adianta fazer qualquer pergunta. É a pergunta que vai te trazer a informação que você precisa para embasar a sua argumentação. Então, eu diria que a principal diferença é essa. O profissional de vendas está ali para falar do produto da empresa dele e tentar fechar negócio. O profissional de negociação utiliza perguntas, ouve mais do que fala, para buscar as informações corretas e argumentar de maneira correta, objetiva, direta, de modo que interesse a quem está do outro lado da mesa o que ele está falando. Uma outra situação de vendas que diferencia um bom profissional de vendas de um bom negociador é que o bom negociador se prepara para a reunião, ele se planeja para a reunião. E normalmente os profissionais de vendas não fazem isso. Eles confiam na própria experiência, eles dizem que vão matar no peito, na hora eu vejo. Na hora que ele perguntar, eu vou saber como responder. E não é assim que a banda toca, né? A pessoa tem que se planejar para fazer uma reunião com menos tempo, mais objetiva, mais bacana, que desperte o interesse do outro lado. E olha que interessante isso que você falou, né? De se preparar para a reunião, saber as perguntas que você pode fazer. Hoje a gente vê muitas empresas que não tem um processo estruturado para isso. Sendo que hoje você poderia, por exemplo, já mapear as principais perguntas do seu negócio que vão te trazer essas respostas. A gente tem um spin selling, que é um método muito comum, que tem alguns tipos de perguntas ali que você faz para que você consiga descobrir qual que é o problema, a necessidade daquele cliente, né? As objeções, as principais, elas podem estar mapeadas. Como contornar? Não quer dizer que isso vai engessar na hora da venda, mas o vendedor, vamos supor um vendedor que chegou hoje na sua empresa, que ele está aprendendo. Ele tendo essa base de processo para guiar ele, fica muito mais fácil, né? O caminho encurta. Lógico, ele vai colocar o jeito dele ali, mas ele já tem uma base, né? Não tenho nenhuma dúvida, né? É muito importante. E, como a gente falou aqui há poucos minutos, né? Elabora esse roadmap aí, como ele vai trilhar aquela entrevista, de forma que ele entenda por que ele está perguntando aquilo. Eu, uma vez, conversando com um amigo, ele estava selecionando algumas pessoas, né, para trabalhar na empresa dele. E eu falei, e como é que você faz essa entrevista? Né? Batendo papo, trocando ideia. E ele falou, não, eu pergunto normalmente para que
como é que ele está vendo a empresa, se ele conhece a nossa empresa, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, a pior experiência dele, a maior experiência dele. Eu falei, tá, mas me conta uma coisa, e por que você pergunta isso para ele? Por que você pergunta para ele isso? Né? Qual é o ponto positivo dele, que ele considera, qual é o ponto negativo? Ele falou, Jorge, todo mundo pergunta isso em entrevista. Então, essa é a razão pela qual ele estava perguntando. Porque todo mundo pergunta. Então, ele não fazia a menor ideia. Aquele conteúdo que ele tirou daquele candidato, ele ia usar isso para quê? Se ele não ia usar para nada, ele não tinha que perguntar. É desgastante para quem está do outro lado da mesa e desgastante para quem está perguntando. As perguntas têm que ter objetivo. Então, tão importante, Rafa, como a pessoa saber o que vai perguntar, ela entender por que ela está perguntando. Por que você está perguntando isso? Qual o objetivo? Qual o objetivo? A partir dessa resposta que você vai ter, como se fosse um esquema de programação, né? Você tem o sim, o não, o talvez, para onde você caminha com cada tipo de resposta, né? Porque é só assim que a pessoa consegue fazer o principal de bons negociadores, que é controlar a negociação. Quando eu faço os treinamentos, as capacitações, o principal ponto que eu levo para as pessoas é controlar a negociação para você tem que ser algo natural. Não é porque você tem as perguntas certas só, é porque você aprendeu a utilizar aquilo a seu favor. Então, o tempo inteiro você controla a negociação, você mantém aquilo sob controle, você direciona, né? E isso é muito importante. E um dos pontos que vale ressaltar, né, Jorge, a empresa que hoje tem a IA instalada, o vendedor ele pode fazer o que ele quiser com a IA, né? Isso pode ajudar o vendedor com a parte da pesquisa da IA a estudar e criar aquele rapport com aquele cliente, né? Não tem que dúvida. Tem o formato também, a nossa IA, ela tem um formato de pesquisa, então você pode botar para a IA pesquisar sobre os desafios daquela empresa, entender um pouco e ali formar uma conexão para poder abordar aquele cliente que vai fazer o atendimento. Então, um vendedor que tem uma IA hoje, ele está muito bem equipado. Então, ele entra para uma reunião, ele já tem todo o conhecimento daquela empresa e ele consegue ali se conectar com aquele cliente, que é um dos pontos mais importantes, a conexão com o cliente, né? Se a gente se conecta com o cliente, com certeza ele compra com a gente. Então, isso é um dos pontos muito importantes do processo da IA. E até pegando o gancho do que você falou, né, do vendedor, ele assumir o controle ali, não sei se você conhece o livro A Venda Desafiadora, lá ele fala 3 coisas que o vendedor desafiador, que é o que ele considera o perfil ideal, né, que eles fazem. A primeira, ele ensina algo para o cliente. Então, dentro da apresentação de proposta ali, já tem um método para ensinar alguma coisa que o cliente não tem aquele ponto de vista. A segunda, ele cria uma tensão construtiva, ou seja, ele faz perguntas de uma forma que ele traga aqueles pontos que são mais sensíveis à tona, porque às vezes ele não vai descobrir algo se ele não faz essas perguntas, então vai ficar aquela objeção escondida ali. E a terceira, ele assume o controle, que é o que você falou. Então, ele guia o processo de venda, ele não deixa o cliente guiar, ele que guia. Então, ele já, no método ali da apresentação do negócio, né, já tem um guia para que ele conduza para a direção que ele quer, né? Então, isso também é muito importante ali, o vendedor, ele assumir esse controle da negociação. Sem dúvida. E esse controle, Rafa, a gente tem desde o início do processo, né? Eu vejo esses gurus de Instagram aí, essa maldição que a gente tem hoje no mercado, né? Os caras que vão triplicar suas vendas por 12 parcelas de R$29, né? E tem gente que acredita nisso, mas enfim. Quando a gente fala, por exemplo, como estamos aqui conversando, a necessidade de ter perguntas pré-elaboradas e exercitar a utilização dessas perguntas, tudo que a gente já falou aqui, algumas pessoas podem acreditar que a entrevista é um interrogatório, né? Então, eu estou indo para uma reunião de vendas e é praticamente trazendo o cliente para uma delegacia onde eu vou encher ele de perguntas sobre um crime, né? Não. As perguntas precisam acontecer de uma maneira natural em uma conversa. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com o Rafael
E eu falo, Rafael, o seu segmento da sua empresa, aqui da sua indústria, eu vi que há uma certa dificuldade em X, Y, Z. Né? Isso acontece aqui na sua empresa? E você me responde isso. A partir da sua resposta, eu não enfio outra pergunta. A partir da sua resposta, eu falo, nossa, Rafael, fico feliz de você estar falando isso comigo. Eu já tive a oportunidade de conversar com outros empresários de segmentos próximos aos seus, e você sabe que eles me falaram coisas semelhantes, né? A dificuldade. Então, é uma conversa, é uma troca de ideias. Os vendedores cometer ao usar principalmente o spin selling, né? Porque tem gente que acha que é uma linha reta, um fluxograma, e aí vai fazendo pergunta atrás de pergunta, e não contextualiza, não tem essa conversa, né? Então, sim, você tem que ter as perguntas mapeadas, você tem que ter uma lógica ali de fazer perguntas de problema, de implicação, para achar a consequência ali, a necessidade. Mas assim, não adianta nada ser um interrogatório, igual você falou, né? Tem que ter essa conversa. E você sabe que o nome spin, né? Ele vem de um verbo em inglês que significa exatamente rotacionar, né? Que é o spin, né? Que é aquele brinquedinho que a gente segura no meio e fica rodando ele, segundo as pessoas, para liberar o estresse, né? A mim estressa, eu vi aquele negócio rodando, né? Mas aquilo ali chama spin, porque então, no começo do livro, o autor já coloca que aquelas perguntas não são necessariamente naquela ordem. Há perguntas que você pode pular, porque você já tem aquele conhecimento. E muitas vezes, quando você chega em uma pergunta que já deveria ter o conhecimento das perguntas anteriores, você descobre que você não tem do jeito que você imaginava. Você ainda não tem as informações que você precisa. E você precisa voltar para o início do spin. Está escrito isso no livro, né? E a pessoa pega o spin, como você mesmo disse, e quer fazer aquilo ali uma ordem de perguntas, como se fosse um processo mágico, que ao fazer a última pergunta o cliente vai comprar. A banda não toca assim, né? A negociação é um processo vivo, né? Cada negociação é diferente da outra, cada pessoa tem uma experiência de vida diferente da outra, e é preciso, com experiência, saber a melhor hora de fazer a pergunta correta. De novo, desculpe estar sendo repetitivo, você tem que saber por que você está fazendo aquela pergunta. Por que eu estou perguntando isso? O que eu vou fazer com essa resposta? Essa informação vai trazer o que para mim? E, a partir desse entendimento, você consegue embasar a sua argumentação. O cliente praticamente te diz o que você tem que contar para ele fechar negócio com você. Mas só o que traz isso é a experiência da negociação. É o dia a dia. É você dar a cara para bater. Então, uma coisa que me preocupa muito hoje, Rafael, eu publiquei agora há pouco tempo no meu Instagram uma matéria dizendo da dificuldade das empresas de contratarem hoje pessoas da geração Z, né? Um dos problemas é comunicação. As pessoas ficam só se comunicando por WhatsApp e tem muita dificuldade em conversas tete a tete, né? Em você sentar na frente do cliente, olhar no olho e argumentar. Isso é fundamental. É claro que o WhatsApp é útil, é importante, e-mail é útil, é importante, conference call é útil, é importante, mas nada substitui a reunião presencial. E as pessoas têm que entender que isso, na nossa área, é fundamental, tem que saber fazer. E se não sabe, busque teoria, é importante, mas busque a prática. Pratique, pratique, pratique até ficar bom. Ô Jorge, e você falou aí de mudança de geração. Nas vendas, a gente também viu um processo de mudança ali de um tempo para cá. Então, antes a gente tinha aquela venda mais tradicional, muitas vezes porta a porta, aquele vendedor que achava que tinha que falar muito, mas esse processo foi mudando. Até um dos autores aí que mudou muito o jeito do mundo enxergar a venda foi o Aaron Ross, com Receita Previsível, onde ele aplicou esse método, né? Ele transformou aquilo que era aquela venda mais intuitiva em um processo de venda, né? Separando funções. Como que é isso? Conta um pouco da sua experiência
com a formação ali que você fez no Receita Previsível também, e como que isso é aplicado na prática ali dentro dos negócios? A principal sacada do Aaron Ross, né, na Receita Previsível, muita gente não sabe que os conceitos de SDR, MMR, Closer, tudo isso vem de um método chamado Receita Previsível, né, criado por um americano no início dos anos 2000. A principal sacada do Aaron Ross foi que o profissional de vendas, ele é um profissional caro, técnico e sabe fazer o trabalho dele, que é reuniões, que são as reuniões que ele faz para vender. As empresas, e muitas fazem isso ainda hoje, colocam esse profissional para fazer prospecção, ou seja, os chamados cold calls, né? De ficar ligando para uma base de dados imensa para descobrir dentro daquela quantidade imensa de informações quem ali é realmente um lead, quem ali é um potencial cliente. Além disso, ele descobriu que o profissional de vendas, quando fazia pós-vendas, ele não fazia para entender se o cliente estava satisfeito. O profissional de vendas fazia isso para vender mais. Então, a sacada dele foi, eu vou segmentar em 3. Eu vou trazer um profissional para cuidar exclusivamente da prospecção, que antigamente a gente chamava de pré-venda, hoje a gente chama de SDR, do termo em inglês, porém, é uma pré-venda melhor, porque muitas vezes a pré-venda antiga era o tal do cold call, né? Sair telefonando para todo mundo, ou mandando mensagem para todo mundo, buscando entender, qualificar aquelas pessoas. O Aaron criou uma forma de esse cold call, essa chamada fria, ela ser diferente. Porque ele tem um processo para fazer isso, através de comunicações por WhatsApp, por e-mail, por plataformas como LinkedIn, como Facebook, para primeiro buscar essa reunião com o cliente, que quando o cliente chega na reunião, ele sabe mais ou menos o que vai ser tratado. E aí, essa pré-venda, né, esse SDR, vai identificar e qualificar quem são os clientes, os leads, os potenciais compradores que realmente valem a pena ser passados para o vendedor. A segunda etapa é um vendedor que já vai pegar aquele lead, o lead já sabe o que ele faz, o lead já sabe o que a empresa dele entrega, o lead já sabe, o vendedor já sabe qual é a dor, qual é o problema que aquele lead tem, que o que ele vai oferecer pode solucionar. Feito isso, e quando a venda é fechada, o vendedor já não atua no pós-venda, que tem uma preocupação com o sucesso do cliente. Então, esse trabalho de pós-venda é um acompanhamento. É a hora que a empresa dá a cara para bater. É a hora que liga para o cliente e fala, muito obrigado por você ter comprado, o que o senhor achou da nossa entrega, o que o senhor achou da qualidade do nosso produto, o faturamento, foi tudo certo, foi dentro do prazo que nós nos comprometemos, a descrição está correta, busca entender se aquele cliente está satisfeito, se o que ele comprou foi ao encontro do que ele precisava. A partir disso, você cria um relacionamento de longo prazo que faz todo um círculo virtuoso que faz aquele cliente voltar a comprar mais vezes. Então, o Aaron separa esses 3 profissionais em SDR ou MMR, Closer e o CS, que vai então formatar um método que para a empresa é mais barato do que ter uma quantidade grande de vendedores, é mais efetivo e traz muito mais receita. É um processo muito bacana, eu gosto bastante. Então, qual que é a sacada, né? O comercial, basicamente, até ele fechar o contrato ali, ele está sendo um custo para a empresa. E às vezes o que você está falando é que a empresa pega aquele vendedor lá que às vezes custa 10, 15, 20 mil reais, que é o cara mais especialista, né? E coloca ele para prospectar clientes que às vezes estão frios ali. Então a sacada do Aaron Ross foi essa, né? Vamos colocar uma função mais barata, a gente cria um processo aqui, e quando chegar no momento que o cliente ele esteja com a necessidade ali de aprofundar um pouco mais no assunto, começar a fazer aquelas perguntas mais técnicas,
aí sim a gente passa para esse especialista, que é o custo maior ali da empresa, né? Sem dúvida. E é muito importante a gente dizer que a função de SDR é mais barata, o salário é menor que o salário de vendedor, mas isso não é nada depreciativo. O SDR hoje, um bom SDR, uma boa SDR hoje, não fica desempregado de jeito nenhum. Há pessoas que se identificam com o trabalho de SDR, se tornam excelentes SDRs e seguem carreira como SDR. Há pessoas que usam o trabalho de SDR como qualificação para se tornarem bons profissionais de vendas. Então, muitas vezes, aquela pessoa que começou como SDR, se qualificou, ganhou autoconfiança e vai para a liderança dela e fala, agora eu quero aprender a fechar. Eu já entendi o que eu faço para qualificar. Eu já entendi como fazer as perguntas, eu já tenho o meu jeitinho de encaixar as perguntas, eu já sei para que eu uso as respostas, eu agora quero ser treinado para fechar a venda. Eu quero que um SDR trabalhe para mim, para me passar os leads, eu quero ir para a segunda etapa. Então, de novo, há excelentes profissionais de SDR que não querem ir para a área de vendas, isso é ótimo, porque eles são profissionais qualificados para esse trabalho, mas há aqueles que passam depois para a área de vendas e são excelentes profissionais de vendas porque aprenderam a fazer certo. E quando a gente fala de negociação em vendas, né, essa parte mais especializada, quais técnicas que um excelente negociador ali ele pode usar? Eu diria a você que o importante de bons negociadores, boas negociadoras, é ter uma quantidade enorme de técnicas, de diferentes autores, de diferentes profissionais, para que em cada negociação ele entenda qual é a técnica melhor para aquela situação. Muitas vezes, Rafa e Carol, eu vejo as pessoas trabalhando com o processo de preço. O que fazer quando o cliente diz que seu produto é caro? Aí vem aquela frasezinha boba de cliente, o que você quer dizer com caro? Sabe? Um negócio básico demais. Então, o que eu costumo dizer é, se você chegou a um ponto da venda que o problema é o preço, é porque você não construiu a negociação de maneira adequada. Se você construir a negociação de maneira adequada, preço não vai ser problema. Ou até vai ser uma objeção, mas uma objeção que você vai conseguir tratar. Então vamos lá, você perguntou das técnicas. A primeira, nós já falamos sobre elas. Aprender a fazer perguntas. Número 2, saber fazer escuta ativa. O que é a escuta ativa? É você realmente estar interessado naquilo que está sendo falado. Você tem interesse naquilo que está sendo falado. Você está realmente ouvindo. Eu costumo dizer que quando você está ouvindo uma pessoa falar e você já está esperando ela acabar de falar para perguntar alguma coisa, você já parou de ouvir. Então, não tem essa. Você não tem que preparar a pergunta antes. Ouve com atenção. Tá? Terceira situação que eu acho extremamente importante. É muito comum e absolutamente normal você ter deduções. Então eu estudei sobre a empresa da Carol, sei o que ela faz, sei o que a indústria dela fabrica, ou o que a loja dela vende, e eu já tenho na minha cabeça os problemas que ela provavelmente tem. Isso são deduções. A dedução é normal. O que não é normal é eu ir conversar com a Carol e acreditar que eu já sei todos os problemas que ela tem, eu não sei. Enquanto ela não me confirmar que aquilo que eu acho que é um problema, eu não posso utilizar aquilo na minha argumentação. Então é importante fazer toda uma checagem. Carol, eu fiz uma pesquisa e eu vi que no teu segmento as pessoas costumam ter dificuldades, ter problemas nessa área. Aqui na sua empresa isso é verdade? Aqui isso acontece? E deixa ela falar. A partir do momento que ela confirma, beleza, eu tenho uma argumentação para aquilo. Se ela não confirmar, eu não vou usar aquilo, porque não faz parte da vida dela. É coisa de maluco você querer usar numa argumentação as suas deduções. Então,
são só 3 exemplos, Rafa, de situações que a gente tem que aprender. E, cara, quem quer ser bom em negociações, quem quer ser uma boa negociadora, não tem outro caminho. Tem que ler, tem que assistir treinamentos, tem que praticar aquilo que leu no seu dia a dia. Como vocês já disseram, hoje está mais fácil do que nunca, porque pode utilizar a inteligência artificial nesse treinamento. Você pode estar em casa sozinho, entendeu? De bermuda, camiseta, sandália havaiana, com uma Coca-Cola na mão e tá ali conversando com a AI, praticando as técnicas que você aprendeu, que você leu, aprendendo a usar da melhor forma. Agora, dá trabalho, mas com certeza traz retorno. Você falou de uma coisa que eu vejo que é um erro muito comum, que é a dedução. Muitas vezes o vendedor ele perde a venda, né, por conta de deduzir um problema que não é o problema real. E aí ele fica martelando naquele problema, porque ele acha, como ele está acostumado a ver outras empresas que têm esse problema, ele fica martelando ali, só que na verdade o problema daquela empresa é outro, que ele não descobriu porque ele não fez perguntas, né? E é aquela famosa entrevista chata, né? Quem de nós já não esteve em um jantar, em um aniversário, em uma reunião, em um churrasco, em um bate-papo, que você fica ali, pelo amor de Deus, essa pessoa não vai parar de falar nunca, né? Que papo chato! O que é um papo chato? Papo chato é uma conversa que não te interessa. Esse é o papo chato, né? É uma conversa que você não está tirando nada dela, você está doido para ela acabar, porque é só perda de tempo. Como eu faço para ter uma conversa interessante? Eu preciso entender o que interessa aquela pessoa. Como é que eu vou saber o que interessa aquela pessoa? Fazendo as perguntas certas e ouvindo a resposta. Então, eu costumo dizer, Rafa, que as pessoas precisam entender que existe uma grande diferença entre característica e benefício, né? Então, o que são características? Características é tudo que eu sei do meu produto ou do meu serviço. Então, eu vendo uma IA que faz interação, que ajuda a capacitar, ajuda a treinar vendedores, e ela tem todas as características que eu posso customizar daquela inteligência artificial. Eu sei tudo. Estudei, aprendi, a empresa me capacitou. Beleza? Eu estou indo visitar um cliente. O que daquilo ali eu vou falar? Não sei. Eu preciso primeiro entender o que interessa ao cliente. E de tudo aquilo que eu sei, eu só vou pensar aqueles pontos que interessam, porque eu descobri o que aquele cliente, o que aquele potencial cliente está buscando. Eu só vou falar sobre aquilo. O resto todo que eu sei, naquele momento, não interessa. Então, sendo prático aqui e trazendo uma dica rápida para entender a diferença. O que é um benefício? É quando uma característica vai ao encontro de uma necessidade. Então, se o teu telefone celular é um telefone que acessa redes sociais, é um telefone como todos os smartphones, você pode fazer posts direto por ele, mas você não tem rede social e você não faz post, eu falar sobre isso com você é pura perda de tempo. Não adianta, não resolve nada. Então, de novo, toda vez que uma característica vai ao encontro de uma necessidade, ela se torna um benefício. Em uma negociação, só vale a pena trazer o que eu sei do meu produto, do meu serviço, que funcione, que entre na conversa como um real benefício para a pessoa com a qual eu estou negociando. O resto, por mais vontade que eu tenha, na minha ansiedade de mostrar que eu sei muito sobre o que eu vendo, eu tenho que me controlar e entender que não está na hora de usar aquilo, que aquilo vai ser uma conversa chata, que só vai piorar o meu resultado, não vai melhorar em nada. Até se a gente juntar um pouco do conceito do SPIN com o venda desafiadora, né? No SPIN ele fala sobre a diferença das características e benefícios, e no venda desafiador ele fala para adequar a proposta, personalizar para aquele cliente. Então, o que acontece muitas vezes? Tem aquela proposta padrão que a empresa apresenta, né? E aí o vendedor ele vai batendo em cada um dos pontos. Só que o cara que é diferenciado, né? A pessoa que é diferenciada ali,
ela entende que isso que você falou, o que é um benefício para esse cliente que eu estou tratando. E aí ela personaliza a proposta. Pode até ser uma proposta padrão, mas aí ela vai focar mais naquele ponto que é um benefício para aquele cliente e deixa um pouco aqueles pontos que o cliente não vê muita vantagem um pouco de lado, né? E aí com isso ela consegue ter um sucesso maior ali naquela negociação. E mais do que isso, né? Ele consegue trazer o cliente para aquela situação. Então eu estou aqui negociando com a Carol e eu vou fazer a proposta para ela. Eu falo, Carol, você havia me dito em nossa conversa isso aqui. Sabe, olha, no nosso produto, eu já estou colocando aqui no contrato esses itens que são exatamente as situações que nós acreditamos que vão resolver essas suas dores. Né? Você também me disse que o ponto X e Y, hoje você aqui não tem essa dificuldade. Então, nós tiramos isso do produto para ter um custo mais acessível para você, de forma que você não tenha que pagar por algo que você não vai usar. Então, na minha apresentação, eu já estou deixando claro para a Carol que eu ouvi o que ela falou. Estou deixando claro para ela a importância que eu dei para toda a informação que ela me trouxe. Então, quando a gente fala, como falamos há poucos minutos, da necessidade de validar o que nós deduzimos, validar as nossas deduções, isso é muito bacana também, porque traz para a outra pessoa a clara percepção de que eu valorizo tudo que ela fala para mim. Então, não é uma reunião de mão única, não é uma reunião que eu estou ali só falando, eu estou ali para ouvir, eu estou ali para aprender, eu estou ali para entender, para conseguir atender. Então, o bom profissional, a boa profissional de negociação, quem negocia bem, entende que está naquela reunião para servir. Profissionais de vendas que não entendem que são servidores, eu estou ali para ganhar comissão. Isso aí que o Jorge está falando é muito bonito, mas o que interessa mesmo é fechar a venda, botar meu dinheiro no bolso. Meu amigo, você caiu no ano errado. Nós estamos em 2024, você está lá em 1970. Você está no ano errado. Você está 50 anos atrasado. Só 50 anos, meio século atrasado. Para com isso. Sabe? Você ganhar a comissão é uma consequência de um bom trabalho que você vai fazer. E se Deus quiser, você vai ganhar muitas comissões daquele mesmo cliente se você fizer um bom trabalho. Né? Eu vejo aí os nossos queridos gurus de Instagram falando em meta, tem que bater meta, vamos bater meta, eu vou te ensinar a superar a meta, como bater meta. Bater meta é consequência de uma liderança que forma pessoas. Líder, a principal função dos líderes, das líderes, é formar pessoas. Bater meta é consequência. Eu não estou aqui dizendo que bater meta não é importante. É claro que é importante. A empresa precisa, por isso que existe o planejamento. Né? Quanto nós vamos vender, quanto nós vamos crescer, perfeito, eu entendo e valorizo. Mas aquilo não é o objetivo. Aquilo ali é a consequência. O trabalho bem feito, bem planejado, o acompanhamento daquela equipe, o acompanhamento da entrega do produto, do serviço, do faturamento, da qualidade, tudo isso faz parte de boas lideranças que, com isso, conseguem superar suas metas. Esses líderes que ficam igual os antigos domadores de leão, com uma cadeira na mão e um chicote, isso não cabe mais. E eu fico impressionado com pessoas ainda trazendo esse tipo de conceito para a área de vendas. A área de vendas é a principal área da empresa. É mesmo? Então, abre uma empresa só com área de vendas que eu quero ver. Vai lá. Não tem produção, não tem entrega, não tem financiamento, não tem área administrativa, não tem nada, é só venda. Não é ela que importa? Então, abre uma empresa só com venda. Quero ver onde é que você vai parar. Então, a área de vendas é importante? Não, é importantíssima. É muito importante. Tão importante quanto o faturamento sair correto. O produto ter qualidade não dá problema. O cliente ser bem atendido o tempo inteiro. Todos estarem preocupados com a satisfação daquele cliente. Então,
o bom líder é aquele que transita em todas as áreas da empresa. Ele tem a equipe dele que o respeita, sabe do conhecimento dele, segue o que ele pede, ele transita bem com o financeiro, ele transita bem com a área de produção, ele transita bem com o administrativo, ele transita bem com os clientes. Então é um conjunto de habilidades que trazem a meta. Até porque essas áreas ajudam a vender também, né? Sem dúvida. Um exemplo claro, a gente criou uma campanha pro time operacional para conseguir um case de sucesso de um cliente. Por quê? Isso vai influenciar na venda. Claro. A hora que o vendedor tem os cases ali, um vídeo gravado de um cliente importante, isso influencia no fechamento dele, aumenta a conversão dele. Só que se a operação não está rodando legal, ninguém vai conseguir esse vídeo. Claro. Então, a operação depende. Se o faturamento não está chegando correto, o cliente já vai ficar com dúvida. Pô, será que essa empresa é séria? Então, isso tudo prejudica a venda também. Então, é o que você falou, é importantíssimo todas as áreas estarem em sincronia. E o próprio cliente, né? Porque, embora eu considere isso que você está falando perfeito, né? Os testemunhos são muito bacanas, o fato é que testemunho se tornou hoje uma ferramenta de vendas. Então, no mercado hoje, tem 1000 atores e atrizes prontos para fazerem todo tipo de declaração. O cara se veste de branco, diz que é médico especialista, o cara bota um capacete na cabeça, diz que ele é engenheiro da XPTO. Então, o depoimento é importante, mas tão importante quanto é você poder chegar num cliente e falar, olha, eu tenho esse case de sucesso, o senhor conhece a empresa tal? Uhum. Para alguns clientes, na medida em que nós negociarmos, se for necessário, eu tenho autorização desse diretor, desse gestor, de passar o contato dele para validar com o senhor aqui o que eu estou falando da nossa entrega. Então, isso traz confiança, né? Eu vejo hoje alguns depoimentos na internet que aquilo ali você vê claramente que é um depoimento comprado. Claramente. A pessoa não é aquilo que ela está dizendo que é. Né? Eu vi agora, recentemente, um camarada oferecendo um treinamento de fechamento de vendas no Instagram. Você vai no LinkedIn do cara, o cara não é nada. Sabe, nada. Ele nunca conseguiu realizar o que ele está dizendo que vai ensinar você para fazer. Então, sabe, veja tudo que tem ali apresentado, mas cheque a informação. Então, você trouxe aquele depoimento do cliente. Beleza. Qual é a empresa do cara? A empresa do cara é aqui de São José? Eu conheço a empresa. Esse cara que está fazendo um depoimento, vai lá no LinkedIn, vê se ele é mesmo aquilo que o vídeo está dizendo que ele é. Uhum. Né? Então, cabe aí ao cliente potencial também validar todas aquelas informações e, de novo, aquele profissional de venda, de negociação que está ali, saber realmente usar aquele depoimento a favor dele, validando, deixando claro a veracidade daquilo que está sendo apresentado. Exatamente. Por isso que se as áreas não estiverem trabalhando em conjunto, não adianta você ter depoimento falso. Ou talvez você pegue alguns ali desavisados, mas aquela empresa que já é mais profissional, ela vai ter um método de validar aquilo. Na negociação, ela vai pedir um contato. E aí, se é falso, como que você vai passar um contato? Ela vai descobrir. E aí, não adianta, né? Então, você tem que ter ali, realmente, a operação tem que estar pulsando também, né? Tem que estar entregando o resultado esperado para poder ter os depoimentos verdadeiros. Claro, claro. E como a gente já falou, né, Rafael, o acompanhamento, né? Aquele profissional de vendas que foi contratado, a empresa concordou que ela é uma boa profissional de vendas, que ele é um bom profissional de vendas, a empresa agora tem que fazer de tudo para aquela pessoa dar certo. Né? Eu vejo empresas que contratam profissionais de vendas, líderes, gerentes que contratam profissionais de vendas, 3 meses depois, 4 meses depois, estão demitindo. Né? E eu fico impressionado que ninguém chama esse líder no canto e fala, escuta, o que está acontecendo? Por que você contratou essa pessoa? Ah, mas na verdade ela não era quem eu pensava. Se ela não era quem você pensava, você não sabe fazer entrevista. Né? Então você, líder, tem que ser capacitado para melhorar o seu processo de contratação. Sabe, essa história de querer que um profissional de vendas
entre na empresa no dia 1º e no dia 2 esteja vendendo, não é assim que funciona. Existe um tempo de treinamento. Um tempo de treinamento, primeiro, da empresa. O que é essa empresa? Qual é a cultura dessa empresa? O que essa empresa acredita? O que ela se propõe a entregar? Quais são os valores dessa empresa? Bom, já entendi. Bom, agora deixa eu te explicar quais são nossos produtos. Dentro desses produtos, deixa eu te explicar qual que você vai vender. A pessoa tem que estar muito boa naquilo ali. Ela está muito boa, ela gostou da cultura da empresa, ela gostou e acreditou no produto que ela vai vender. Agora nós vamos treinar. Nós vamos treinar a negociação, nós vamos capacitar você para a argumentação correta, para as perguntas corretas, todo o processo. Agora que você está bem nisso, nós vamos te passar alguns clientes que são improváveis de fechamento. Para você poder exercitar. Se esse cliente, por acaso, você perder por uma falha no seu processo, a gente sabe que era improvável. Nós não estamos perdendo um lead muito bem qualificado, não estamos perdendo alguém que a gente mesmo não acreditava muito que a gente ia fechar. Mas é bom para você. Esse cliente difícil é bom para você testar. E aí, chama, busca, conversa, quais foram as suas dificuldades, aonde você se sentiu inseguro, insegura, né? Aonde ficou mais difícil, aonde seu coração bateu mais forte, aonde você... E a partir disso, com 2 ou 3 meses, a pessoa vai começar a performar, vai começar a converter. Esse tempo, ele é necessário. É preciso que as empresas entendam que esse profissional tem que ser capacitado. Essa ideia de contratei Maria no dia 1º. No dia 1º eu chamo Joana e falo, Maria, sai com a Joana para aprender como é que vende. Pelo amor de Deus. Isso não existe, gente. Não é assim que funciona. A banda não toca mais assim. Ah, mas é assim que eu faço lá na empresa. De novo, você está no ano errado. Você está em 2024, você tinha que estar lá em 1970. Lá em 70 a gente fazia isso. Hoje não faz mais, cara. E se a Joana tiver aprendido errado também, a Maria vai aprender com a Joana que faz o processo errado. E se a Joana estiver insatisfeita com a empresa, adivinha o que ela vai envenenar a Maria? Ah, o ticket é ruim, a empresa não presta, o produto é ruim, não entrega no prazo, tudo que a gente fala pro cara que a gente vai fazer, a gente não faz. Depois que ele compra, ninguém mais atende ele. E o fulano, esse cara que é nosso gerente, rapaz, esse cara não sabe nada, entendeu? Fica lá no computador o dia inteiro, te pede relatório que não usa, envenena. A pessoa no dia 5, ela entrou no dia 1º, no dia 5 ela já quer ir embora. Entendeu? Então, todo esse processo é um custo necessário. Faz parte, não é nem um custo, não é uma despesa que a empresa tem e tem que entender que faz parte. E aí entra a importância também da cultura e do líder estar fazendo acompanhamento ali, né? As reuniões 1 a 1 com o liderado, para entender as insatisfações também dele, entender quais são os objetivos, porque senão aquela pessoa ali, que nem você falou, está insatisfeita, mas está ali, ninguém está fazendo nada. Quem que está tratando essa insatisfação? Ela vai ficar até quando, assim, falando mal da sua empresa? Então será que é o melhor cenário ela tá ali? Ou será que é melhor chegar no acordo, ou resolver o problema, ou cada um vai pro seu lado também e toca a sua vida? É claro, e nesse 1 a 1, Rafael, entender a equipe. Sabe, eu tenho a Carol, eu tenho a Stephanie, eu tenho o João. Os motivos pelos quais a Carol está aqui na empresa não é o mesmo da Stephanie, não é o mesmo do João. Um acabou de ter neném agora e está preocupado com a educação do filho, com as despesas que estão ali. O outro está preocupado em fazer um curso no exterior, está juntando dinheiro, é uma pessoa super jovem, quer aprender inglês. O outro já está querendo comprar o seu primeiro imóvel e está buscando. Tem que conhecer os membros da equipe, conhecer qual é o objetivo de cada um. A liderança, ela passa por um processo, Rafael, que na prática diz o seguinte: estou indo no meu liderado e dizendo aonde você quer chegar que você não está conseguindo chegar sozinho. Ah, eu quero chegar aqui, eu vou te ajudar a chegar. Então vamos chegar junto. Eu conheço
o teu caminho, já estive onde você está, provavelmente com objetivos diferentes, sei onde eu errei, sei onde eu bati cabeça, segura na minha mão, vamos junto, sabe? A gente vai junto, eu vou te ajudar a chegar nesse teu objetivo. Então, de novo, um trabalho de formação, né? Você tem que estar junto daquela pessoa ali, o tempo inteiro. E eu gosto muito também, em processos de reuniões de vendas, de verificar o que é replicável. Então, o João fechou um ótimo contrato hoje. Além dos parabéns, de todo o processo de comemoração, que a gente precisa comemorar o que dá certo, é trazer o João e falar, João, conta pra gente desde o princípio como foi esse processo e como você fechou. Porque ali a gente vai inspirar outras pessoas a entenderem os caminhos para chegar aonde o João chegou, e o próprio João vai se sentir valorizado pela empresa porque ele conseguiu trazer aquele contrato. Até uma dica aí para quem está assistindo, isso que o Jorge falou, você pode ter uma reunião ali no início do dia, onde você senta com o time de vendas e pergunta, quais são os desafios do dia anterior? Quais são os principais aprendizados? Porque aí o cara que de repente fez uma venda, usou alguma técnica, falou de um jeito diferente e viu que deu certo, ele compartilha esse conhecimento com o time também, né? Então essa prática, essa rotina é o que faz diferença no longo prazo, porque se você pega esses aprendizados e torna eles em processos dentro do seu negócio, se o líder está fazendo esse acompanhamento com o time e pegando o que deu certo e replicando para se tornar um processo, isso aí no longo prazo vai gerar muito resultado para o negócio. Sem dúvida, sem dúvida. E de novo, voltando para o começo, né, que a gente falou sobre liderança, o processo de liderança é um processo de formação de pessoas. Eu vejo gerentes, pessoas que foram promovidos a gerentes, muitas vezes se aposentam naquela posição. A vida do cara passa a ser ficar olhando a tela de um computador, ficar pedindo relatório para os outros, não acompanha profissionais, não sai na rua, não conhece cliente, não visita, não conversa com a equipe, só cobra. Né? Outro dia eu vi uma pessoa trazendo a seguinte situação numa entrevista, né? Que por que promover um bom vendedor a gerente nunca dá certo, né? Isso é mentira. É mentira que nunca dá certo. Nunca é muito forte, né? Primeiro que às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas ninguém melhor do que esse líder para saber se aquela pessoa tem capacidade e competência para ser líder também. Então, se ele promoveu aquele vendedor e de cara já não deu certo, o maior problema não é o do vendedor, é daquele camarada que promoveu e não tinha que ter promovido. Está faltando conhecimento a ele, está faltando formação para ele. Ele não sabe avaliar corretamente a competência ou as competências, as habilidades dos liderados dele. E o cara, para passar de uma função para outra, ele precisa ser capacitado. Um dos trabalhos que eu faço é um trabalho de mentoria para liderança. Né? O que é a mentoria? Qual é a diferença de mentoria para treinamento? Né? Eu posso fazer um treinamento para pessoas com diferentes experiências e treino para negociar diferentes produtos. Uma parte desse treinamento é comum para todos os profissionais que querem negociar bem. O trabalho de mentoria, ele é uma exclusividade de quem passou por aquele processo. Então eu nunca vou poder fazer uma mentoria para um neurocirurgião que acabou de ser promovido para chefe de cirurgia de um hospital. Eu nunca fui cirurgião, não entendo nada de cirurgia, muito menos de hospital. Mas eu entendo da área comercial. Então eu posso mentorar um novo líder, um novo gerente, para ajudá-lo a expandir horizontes, ajudá-lo a errar menos. A mentoria não traz soluções, ela traz ampliação de horizontes. Né? Eu faço esse profissional ver o que ele não conseguiria ver sozinho para adiantar o processo dele. Então, esse processo é importante em todas as novas lideranças. Não basta promover um vendedor para o dia seguinte ser líder de equipe. Se ele vai ser promovido, parabéns para ele, mas ele tem que ser formado para finalmente chegar a liderar. Ele não vai sair de vendedor para líder sem ser capacitado para isso. Não vai funcionar.
Ô Jorge, e encaminhando aqui agora para o final, se você pudesse deixar, se você tivesse um dispositivo ali, que você colocasse uma mensagem na mente de cada pessoa desse mundo, qual mensagem você colocaria para essas pessoas? Quem negocia bem tem autoconhecimento. Quem negocia bem sabe o que lhe irrita, o que lhe alegra, o que lhe aborrece, o que lhe revolta, por quê e para quê, para a pessoa ter capacidade de usar inteligência emocional. Existe um erro muito grande, Rafael, no mercado. A pessoa acha que inteligência emocional é controlar as próprias emoções. A nós, seres humanos, não é dada essa dádiva. Nós não conseguimos controlar as nossas emoções. É impossível. Né? Você não tem como viver uma vida tranquila até seus 24, 25 anos, e aí, de repente, você fala, bom, está na hora de eu casar, ter uma família, deixa eu ver. Aí você encontra uma pessoa que vai ao encontro do que você busca. É alta, é baixa, é magra, é gorda, é loura, é morena, enfim, inteligente. Olhou e falou, rapaz, essa é a minha futura esposa, vou me apaixonar por ela agora, sabe? Não é assim. Você não controla seus sentimentos. O que você consegue controlar são suas reações. Então, a inteligência emocional é o autocontrole das reações. Aquela hora que você diz, eu vou matar o Rafael. Você não vai matar. Você tem até vontade, mas não vai matar. Porque você se controla. Então, a dica que eu daria é, se conheça. Saiba tudo que te provoca sentimentos que te fazem ter reações. E a partir disso, aprenda a controlar suas reações. Aprenda que numa negociação, as coisas não são pessoais. A pessoa não está falando aquilo para ofender a Carol. Ela está falando aquilo porque é a opinião dela sobre aquele produto, sobre aquele serviço, sobre aquela empresa. Se ela aprende a não levar para o pessoal, ela aprende a não reagir de forma inadequada e aprende até mesmo a colocar a pessoa no lugar dela. Então eu estou negociando aqui com a Carol e falo alguma coisa inadequada. Ou uma insinuação, ou falo alto, ou sou, de uma certa forma, deixo você desconfortável. Se você tem autocontrole, ao invés de se ofender, você vai olhar para mim e falar, Jorge, essa negociação está caminhando para uma direção que eu não estou satisfeito, não foi para isso que eu vim aqui, eu gostaria de interromper essa reunião agora, se me dá licença, se for o caso, a gente começa uma outra hora. Ou você dizer, olha, essa negociação está caminhando para uma direção que não foi a minha intenção vindo aqui. Nós podemos mudar o assunto e podemos não voltar a essa forma. Olha, você está falando alto comigo, eu estou sendo educado, estou sendo delicado com você. Eu gostaria de saber se a reunião pode continuar nesse mesmo nível, senão eu vou preferir interromper. Isso é autocontrole, que a vontade dela mesmo era de pegar o cinzeiro e jogar na minha cabeça. Entendeu? Então, a minha orientação é essa, sabe? Se conheça, busque ter inteligência emocional, busque o autocontrole para você conseguir manter a negociação sob controle. Show de bola. Aprendi muito com você, Jorge. Acho que o bate-papo aqui foi incrível. Carol, tem algum insight que você pegou, que você gostaria de compartilhar? A gente sempre agrega conhecimento, né? Tendo novas oportunidades, né? Conhecendo um pouco mais do Jorge ali. E peguei muitos insights para replicar também na forma do atendimento, essa mesma postura que você falou agora. Ontem também tive um posicionamento dessa mesma forma de um cliente, e aí a gente vai agregando, né, conforme cada reunião que a gente vai atendendo o cliente, a gente vai entendendo o desafio dele, como que a gente pode ajudar a empresa. Eu acho que teve bastante insights para eu conseguir aplicar também dentro dos meus atendimentos. Foi um prazer te conhecer. Bacana, o prazer foi todo meu. Ô Jorge, e onde que o pessoal pode te encontrar se quiser consumir mais conteúdo, aprender mais com você? Claro, bom, minhas redes sociais, o meu LinkedIn é Jorge.al mesmo, é só procurar lá. O meu Instagram é JL, de Jorge Luiz, JL.al, e são as duas redes sociais que eu mais utilizo. E eu tenho o meu site, onde as pessoas podem ver todos os trabalhos que eu faço,
que é o j.pontual.com. Ele não tem BR, né? É J de Jorge, a palavra pontual do meu sobrenome, j.pontual.com. Lá no meu site eu tenho um resumo da minha experiência e de todos os trabalhos que eu ofereço no mercado. Agradeço demais a oportunidade, para mim é um privilégio estar aqui com vocês e tomara que no futuro tenhamos a oportunidade de conversar novamente. Show de bola. Pessoal, não esqueça de seguir a gente, hunt.sales no Instagram. E estamos aí no YouTube, Spotify, acompanha a gente.